Quando eu vou para a Bíblia, e eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e nela está toda a verdade, inegociável, tem um caso que eu não posso afirmar que teve depressão, mas eu posso lhe afirmar que ele teve um estado de humor deprimido. Não posso afirmar que ele teve depressão, porque a Bíblia não me diz o número de dias que ele permaneceu naquele estado. Se a Bíblia me afirmasse o número de dias que ele estava naquele estado, por mais de 14 dias, eu lhe afirmaria, Abigail, ele teve depressão. Como a Bíblia não me fala os dias, eu não posso ficar chutando, né, e jogar para a torcida. Então, eu posso garantir que, clinicamente, ele teve um estado de humor deprimido. Quem é ele? Elias. Por quê? Como é que é dado? Elias, ele entrou num grande esgotamento emocional e espiritual. Cada dia que passa, nós sabemos que a vida espiritual ela está intimamente ligada com a vida emocional. Existem pessoas que elas são ateias, mas elas cuidam da sua vida emocional. E elas conseguem viver melhor uma vida terrena, tá? Não estou falando de salvação que é intocável. Elas conseguem viver uma vida melhor do que muito cristão, porque elas cuidam da sua parte emocional. Por sua vez, se eu cuido da minha parte emocional, eu tendo a ter uma vida espiritual muito melhor. Se eu estou alegre, eu vou estar mais motivado a ler a Bíblia. Se eu estou alegre, eu vou ter mais vontade de evangelizar. Isso é óbvio. Quando eu olho para Elias, você vê que Elias ele entrou no esgotamento emocional e espiritual. Como é que um esgotamento, né, que pode desencadear numa depressão, ele desenvolve? Por dois aspectos. Primeiro, pelo acúmulo de problemas não resolvidos. Você vai começando a ter problemas na vida e esses problemas você vai deixando, né? E duas frases cérebro que nós usamos, que são frases maravilhosas, mas usamos fora do contexto. Primeiro, é que está nas mãos de Deus. Geralmente, quando eu falo que está nas mãos de Deus, eu não estou falando com fé, eu estou falando eu desisti, por isso que eu falo que está na mão de Deus, né? Que é uma frase poderosíssima, mas que a gente aplica de maneira errada. E a outra frase é, o tempo cura tudo. Na verdade, quando eu falo que o tempo cura tudo, eu tenho um problema, eu tenho uma demanda e não quero resolver. E por isso eu falo que o tempo vai curar tudo. Quando, na verdade, o tempo ajuda, o tempo fortalece, o tempo amadurece, mas eu não quero. Então, eu tenho um comportamento evitativo diante de um problema. Então, o que acontece? Os problemas vão acontecendo e eu não vou resolvendo. Chega uma hora que o boleto chega. Porque você vai ali botando a sujeira para debaixo do teu tapete. Né, usando uma figura de linguagem. Chega uma hora que essa sujeira não aguenta no teu cérebro, vai jogar para cima. Puf! Da mesma maneira, também a sucessão de problemas até mesmo resolvidos. Quando você olha para Elias, você vê Elias, logo de cara, enfrentando Acabe, falando que não vai haver chuva. Como eu e você e Rodrigo conhecemos da história, a gente vibra. Mas você acha que um cara que surgiu do nada, do coisa alguma, chega para um rei que sacrificava a Baal, manipulado pela mulher, vai dizer sobre a minha palavra, não vai haver chuva, você acha que ele está confortável emocionalmente? Pô, está numa tensão enorme. Como se não bastasse dali, ele vai ser sustentado pelo corvo e fica no Ribeiro de Querite. Pô, se ser sustentado por um amigo já é difícil, ser sustentado por um corvo, o nível de ansiedade é enorme. Porque, por exemplo, você recebe teu salário dia 10, no dia 20 tu já fica abrindo aplicativo para ver se o dinheiro caiu na conta. Você tá entendendo? Pô, Deus agiu aqui. Você tá entendendo? Então, milagre aconteceu. Né? Aí depois ele vai pra viúva. A viúva já chega com 7 pedras na mão. Sai pra lá, eu vou comer meu filho e vou morrer. Sai daqui. Aí depois ele enfrenta os profetas de Baal, 450. Aí depois ele vai e encontra Acabe e diz que vai haver chuva e ele vai pro Monte Carmelo. Quando ele vai pro Monte Carmelo e a chuva, ele desce. Quando ele desce, ele vai viver o que a gente chama de after day, o dia de folga dele. Pô, agora vai estar na paz, vai estar tranquilo. Aí ele chega a notícia dizendo o quê? Olha, Jezabel vai querer tua cabeça. Jezabel vai querer tua cabeça. Aí ele tem um apagão. Tuf! Porque se você olhar, você vai falar assim, mas se eu olhar, calma aí. Pô, ele enfrentou Acabe, sim. Ele foi sustentado pelo corvo, ele enfrentou 450 profetas de Baal, minha gente. Depois ele fez chover de novo. E uma mulher dá uma notícia que ele vai morrer e ele entra nesse apagão. Não é a notícia, é o acúmulo de problemas. Que você vai desgastando. E aí o que acontece? O cérebro dele dá um apagão tão forte que aí ele começa a ter comportamento do tipo, primeiro, medo. A Bíblia diz que ele teve medo e aí ele foi para o caminho do deserto.
Ora, o medo tem 5 tipos de comportamento. Luta, fuga, ou você paralisa, ou você desmaia, ou você fica com tremor. O que aconteceu com Elias? Ele foi para a caverna. O medo dele o paralisou. Primeiro sintoma do estado de humor deprimido dele. O medo dele paralisou ele. Segundo, se isolou. Ora, se eu estou sendo ameaçado de morte, eu não vou andar sozinho, eu vou andar com um monte de gente. Mas ele pega o moço e deixa, vai embora, deixa eu sozinho. Ou seja, características de uma depressão, isolamento. Depois a Bíblia vai dizer que ele chega e pede a morte. Elias pede a morte. Ora, será que Elias queria morrer ou se ver livre da dor? Provavelmente ele queria se ver livre da dor e não morrer. Verdade. E é um detalhe muito importante que a igreja, aí eu falo de conhecimento, muita gente fala asneira dentro da igreja, perdão, errado. Sim. Ah, se suicidou, vai para o inferno. Não estou fazendo apologia. Mas quando você estuda sobre suicídio, primeiro, existe ideação suicida e suicídio. Ideação suicida, eu penso em morrer. Suicídio, eu tento contra a minha própria vida. 90% das pessoas que cometem suicídio possuem transtornos mentais. 90%. 95% das pessoas que têm transtornos mentais não se suicidam. Ou seja, quando você cuida, a chance de se suicidar é mínima. Então Elias, ele estava ali vivendo aquela dor. Então ele queria, tipo assim, cara, eu quero me ver livre desse problema. Aí depois ele diz assim, eu já não sou melhor do que os meus pais. Olha que interessante. Por que ele bota o pai na jogada? Porque ele vai dizer, o que o pai dele tem a ver com o assunto? Porque ele era da cidade de Tesbe. E Tesbe, em hebraico, significa cativeiro. Os nomes na Bíblia falam. Quem nasce em cativeiro é cativo, é um escravo. Ou seja, ele nasceu numa região onde ele foi internalizado ali crenças disfuncionais dele do tipo desvalor. Você não é nada, você não é ninguém, você tem que sair daqui, você não tem esperança. Mas Deus tira ele de lá e bota ele grande. Quando ele está em crise, ele fala, não era para ter saído daqui. Porque quando nós estamos em depressão ou no estado de humor deprimido, a vida fica preto e branco, tem um sentimento de desesperança, sentimos um vazio muito grande, a nossa produtividade abaixa, aí a Bíblia diz que ele vai dormir. Quando ele dorme, o que Deus faz? Deus começa o tratamento terapêutico de Deus na vida dele. Deus podia mandar o fogo, Deus podia pegar um anjo, fica de pé miserável, receba a minha glória. Mas Deus manda o anjo dar pão e comida. O quê? Deus deu remédio para ele. Ele tomou 2 vezes, pão e água 2 vezes. Com a força dessa comida, você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Deus precisa de 2 vezes para curar alguém? Um sopro de Deus. Mas a ação medicamentosa, o processo de Deus para curar ele. Ou seja, existem áreas da nossa vida que Deus cura do dia para a noite. Mas tem áreas na nossa vida que são processos. Deus usou a medicação, o pão e a água. E aí Deus queria matar ele? Não, Deus queria transformar ele num homem resiliente. Por quê? Porque aquela situação, aquela frustração que ele estava passando, não era para a morte. Mas é porque Deus está falando para ele assim, sai da caverna que você vai ungir o teu sucessor e vai ungir novos reis. Ou seja, você vai viver aquilo que você nunca vivenciou. Ou seja, olha para trás, ressignifica, dê um novo sentido e olha para frente que eu tenho coisas novas para você. E aí então, a Bíblia diz que Deus está no cício, né? Naquele vento imperceptível. Por quê? Porque Elias conhecia o Deus que trabalhava fora. Naquele momento, ele estava conhecendo o Deus que trabalha por dentro. E aí a grande pergunta que não quer calar. Elias, ele morreu de quê? Elias morreu de quê? Elias morreu? Não morreu, mas o medo dele era a morte. Ele morreu. Ou seja, ele foi arrebatado. Sim. Arrebatado. Ou seja, eu tô aqui. o medo que ele tinha não aconteceu. Sim. Ele entendi. catastrofizou. Por quê? Porque de 10 pensamentos que nós temos, 8 são só pensamentos, não são verdades. Então aquilo que ele temia não aconteceu e a maioria das coisas que a gente teme não acontece conosco. Ou seja, o adoecimento da alma dele fez ele distorcer completamente tudo. Então, quando você olha uma pastora, um pastor, com certeza as questões fisiológicas e as questões que está tendo uma deturpação, um erro cognitivo de enxergar a vida. Por isso que um dos métodos que Jesus fez para a regulação da ansiedade é em Mateus 6. Olha as aves do céu, elas não fazem nada e Deus sustenta. Olha os lírios do campo, não fazem absolutamente nada, nem trabalham. Mas nem Salomão se vestiu com toda essa glória. Ou seja, o vosso Pai Celeste sabe o que vocês precisam. Então, a depressão, ela é
infelizmente, ela acaba acontecendo por causa desse esgotamento, desse processo, mas que há tratamento e o nosso Deus também é especialista em curar pessoas. Doutor, essa história da história de Elias, né? Esses 40 dias a gente pode ver como se fosse um processo ali, de que maneira? Eu creio nisso. Mas assim, caminhando. Um processo, eu vejo a medicação de Elias, o pão e a água, né? Como um processo medicamentoso de Deus, né? Toma um pão, toma água, levanta, corre. Nesses 40 dias e 40 noites, com certeza ele já está retomando um novo momento para a vida dele. E aí Deus está trabalhando com ele, com certeza. Mas eu tenho certeza que o que tirou ele da caverna foi quando ele começou a mudar a percepção da maneira dele enxergar a vida. Porque se ele continua com aquela mesma percepção, ele permaneceria na caverna. Mas foi também muito a iniciativa de Deus. Sim, Deus é tão bom que cuida. Você quer curar alguém de depressão? Cuida dela. Você quer curar, quer ser um agente, quer ser um anjo na vida de alguém? Ao invés de você pegar alguém com depressão e falar assim, reage! Tenha fé! Isso é a pior palavra que você pode falar. Você tem que falar assim, eu te entendo, eu sei o quanto é difícil, mas eu tô contigo. Pode deixar, você vai para a igreja? Eu vou contigo, eu passo na tua casa e te pego. Da mesma maneira que eu já dei um dia a volta por cima, você vai dar a volta por cima. O acolhimento, ele tem um poder de cura inimaginável. Como seria essa forma de acolhimento? Assim, quais são... O que a gente pode fazer para efetivamente? Tipo assim... Validar as emoções. É tipo assim, eu tô sentindo a sua... Sim, validar as emoções, eu te entendo, eu te compreendo, eu imagino quanto deve ser complexo, ou seja, você está validando. Desenvolvimento de empatia, ou seja, poxa, para mim, graças a Deus, nunca fui atingido na depressão, mas, cara, deve ser terrível e tenebroso passar por isso. Então, eu me coloco no lugar da pessoa, né? Eu valido, eu sou empático, eu estabeleço vínculo, ou seja, você está precisando de alguma coisa, eu vou passar na tua casa para te ver, eu vou passar na tua casa para te levar para a igreja, né? Olha o acolhimento aí. O que o anjo fez? O anjo podia ter dado uma espadada no Elias. Falou, Elias, acorda. Na primeira vez ele voltou a dormir. Ou seja, o anjo ali demonstra o cuidado de Deus. Então, quando você cuida, quando você ampara... A gente vira um anjo. É como se fosse um anjo. Literalmente. Uma pessoa que fala assim, eu tô em depressão, vou dar um tempo de tudo. Isso não é saudável. Vou dar um tempo da igreja. Aí você tem que perceber claramente que aquele discurso é um discurso totalmente disfuncional. Que, na verdade, alguma coisa aconteceu que o efeito vou dar um tempo de igreja, não quero mais saber de igreja. Agora você tem que saber a causa. Porque esse é um processo para ter chegado até aí. Então tem que saber a causa. Quanto melhor você sabe a causa, melhor você vai ter condições de ajudar essa pessoa.